E aí, galera, tudo bem com vocês? Vamos lá, seguindo aí a nossa análise dos direitos fundamentais em espécie, né? Já andamos bem, ok? Estamos bem, faltam poucos, assim, os mais cobrados, né? E agora a gente vai falar um pouco sobre dois outros direitos, né? Liberdade de consciência e crença e, vamos lá, cadê? E eu volto a falar um pouquinho mais sobre a liberdade artística, científica, intelectual e comunicação, tá bom? Começando pela liberdade de consciência e crença, pessoal. Na verdade, aqui nesse direito a gente tem que ter uma noção de que há uma. Existem, na verdade, existem dois ângulos, né? O direito de escolher qualquer religião e o direito de não seguir qualquer religião. Então temos que ser respeitados, não importa qual religião a gente siga, ou não importa se não seguimos religião, tá? Aliás, galera, até é, quem prega aí seitas satânicas, por exemplo, né, também devem ser respeitados. Da joia? Bom, o Brasil hoje, né, é um país laico, tá? Ou seja, nós não temos religião oficial, tá joia? Já tivemos? Já tivemos sim, na primeira Constituição, lá em 1824, tá joia? Onde o país era um estado confessional e adotava a religião católica, tá joia? Bom, mesmo, né, o estado sendo um estado laico, o que acontece? E o direito então acaba decorrendo da cultura, da história do país, né, da sociedade. Então a gente tem aí, querendo ou não, inevitavelmente, alguns casos onde o Estado e a Igreja se aproximam, tá joia? Isso não ofende, né, a Constituição, de maneira nenhuma, tá joia? E é por isso, galera, que a gente vai encontrar alguns feriados cristãos, tá? A palavra Deus no preâmbulo da Constituição, né? E também nas cédulas da nossa moeda, né? Da nossa nota real, tá joia? Em relação ao preâmbulo da Constituição, realmente existem algumas críticas, né? Porque a palavra Deus, ela, na verdade, menciona uma entidade superior de uma religião específica, né? Todos nós sabemos que outras religiões adotam outras palavras, né? Como Jeová, Javé, tá joia? Tem religiões, por exemplo, que não adotam esses nomes, né? Tem budismo, enfim, N, não vamos entrar aqui, né, especificar várias religiões, o foco não é esse, não. O foco, na verdade, é tratar do direito de, de professar qualquer crença, qualquer religião, tá joia? Bom, além disso, né, nós temos a possibilidade de termos ensino religioso nas escolas, né? Se facultativo, tudo bem. Alguns crucifixos em alguns prédios públicos, né? Pela história, né? São obras de arte, né? Então tudo isso não fere a laicidade, né? Do nosso Estado, tá? Porque tem uma carga mais cultural, mais histórica do nosso país, da nossa sociedade, tá joia? Somente por isso, beleza? Mas eu não me sinto confortável, eu posso trazer o meu símbolo, aquilo que eu professo? Pode, sem nenhum problema, né? O servidor público, por exemplo, coloca na sua mesa uma réplica do Alcorão. Não tem nenhum problema, tá joia? Não tem nenhum problema, tá? Não atrapalhando o serviço? Pode, claro que pode, tá joia? Que mais? Nós temos, né, a previsão aí dessa liberdade de culto na Constituição, no artigo 5º, inciso, deixa eu ver, cadê? Inciso 6, né? Olha o que diz lá a Constituição. É inviolável, não se pode violar, né? A liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Joia? Então nós temos aí, né, a Constituição, que ela não consegue tratar de tudo ao mesmo tempo, então ela dá alguns comandos para a União.
né, por meio do seu poder legislativo, preservar, né, ainda mais alguns direitos já estabelecidos nessa Constituição, tá joia? É absoluto? Esse direito não é, né? Não existe direito fundamental absoluto, salvo exceção aquela polêmica lá sobre a vedação à tortura, tá joia? Ou então, portanto, se não é um direito absoluto, obviamente, por exemplo, a gente pode falar um pouco sobre algumas implicações práticas, né? Não dá para aquela igreja, para aquele culto, exercer um barulho muito excessivo durante a noite, né? Para não perturbar o sossego das pessoas. Usar drogas durante os cultos também não pode. Ah, mas e o Santo Daime, né? Ele não é droga, não é alucinógeno. Bom, pessoal, sobre o Santo Daime, é o seguinte, né? Nós temos no Brasil uma portaria da Anvisa que pertence ao Ministério da Saúde, né, que define o que é e o que não é droga no Brasil. No Brasil, para ser droga, tem que estar no rol previsto naquela portaria, a portaria número 344/98. Tá? O que não está lá não é droga, tá joia? Portanto, o Santo Daime não está no rol da portaria 344. Se não está na portaria, não é considerado droga, tá joia? É por isso, tudo bem? Avançando, né? O STF também decidiu com relação a sacrifício de animais em cultos religiosos, ele entende que isso não fere a Constituição, tá? Portanto, o sacrifício de animais em cultos religiosos pode ser feito sim, de animais, tá joia? Pelo amor de Deus, tá? O que mais, né? O inciso 7 do artigo 5º, desculpa, o inciso 7 do artigo 5º da Constituição fala o seguinte, que é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Ou seja, é assegurado, portanto, uma assistência religiosa em locais de internação coletiva. Por exemplo, pessoal, hospitais. Né? Então, os hospitais, nós temos já, inclusive, uma lei, né? A Lei 9.982/2000, tá? Que prevê, que disciplina aí, essa assistência religiosa, né, em hospitais, tá bom? Então, todo hospital geralmente tem um cantinho, né? Tudo bem que às vezes tem muito mais imagens, né, e símbolos católicos do que de outras religiões. Não tem problema, você leva o seu símbolo. Não é que aquele ali é um espaço reservado para católicos. Não, não é. É de modo geral, né? Então, como a maioria ainda, né, na nossa sociedade é católica, então me parece, né, que as pessoas já inauguram os espaços com algumas imagens, né, um formato lembrando aí uma igreja, enfim. Mas nada impede, né, de qualquer pessoa exercer qualquer religião ali. Você não vai, obviamente, matar um animal no hospital, pelo amor de Deus, né? Misericórdia, não vamos exagerar nesse sentido, tá bom? Mas você pode levar o seu símbolo, né, a sua escritura, aquilo que você considera sagrado, né? Qualquer coisa que você considere sagrada, você pode levar naquele canto e ali exercer a sua fé sem nenhum problema, tá joia? Presídios também possuem um espaço, né, de assistência religiosa. A Fundação Casa, né, os lugares de internação de adolescentes também têm esse direito, tá bom? O que mais? As pessoas até inclusive podem deixar de cumprir algumas obrigações em nome da sua religião, em razão, melhor dizendo, da sua religião. Né? Essa é a escusa de consciência. Por exemplo, serviço militar. Olha, eu não vou prestar tiro de guerra porque eu professo a religião X, né, que não me permite. Tudo bem? Tudo bem. Escusa de consciência, sem nenhum problema. Evidentemente que quando você, então, não cumpre uma obrigação a todos imposta, você vai ter que cumprir uma prestação alternativa, tá? Sem nenhum problema. E é o que acontece.
tá bom? Então é isso. Sobre a liberdade de crença, acho que é o suficiente. Vamos para a liberdade artística, científica e intelectual de comunicação. Bom, por que eu voltei nisso aqui? Vamos lá. Artigo 5º, inciso 9º da nossa Constituição, que fala que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Portanto, a gente se expressa depois aí posteriormente o mérito vai ser analisado, né? Liberdade artística tem a ver com música, televisão, tá? Liberdade científica, pesquisar alguns temas. Liberdade intelectual, escrever artigos, livros. Liberdade de comunicação, é a liberdade de fazer, por exemplo, um programa de rádio, TV, podcast, Instagram, tá bom? Bom, esse direito, pessoal, não é absoluto, né? Já falamos isso lá na liberdade de expressão, tá? Já disse que o STF já considerou que um livro configurava o crime de nazismo, né? O STF também considera a clonagem como crime, não pode, né? Não se admite música que incite a violência, tá? Por quê? Porque não é um direito absoluto, tá bom? É relativo, né? Esse direito não pode ferir outros direitos. É simples, né? É simples. Já houve, inclusive, algumas biografias não autorizadas, né? Melhor dizendo, na verdade o Supremo decidiu que é possível, né, lançar livros de biografias, ainda que não autorizadas pelo biografado, tá bom? Essa decisão aí foi decidida na ADI 4815, tá joia? Bom, e aí vem aquela polêmica, né? Recentemente aí um humorista foi condenado, parece que está recorrendo em liberdade, enfim. Bom, pessoal, vamos lá. Eu vou tentar encerrar esse vídeo em 15 minutos, mas não vai dar, né? Gente, eu vejo aqui algumas falas, né? Se a gente for levar em consideração, mas eu estou no show de humor, então pode tudo. Né? Você vai sempre ter uma imunidade absoluta só porque está num show de humor. Então eu posso ofender o gordo, ofender o negro, o que mais? Eu posso ofender qualquer um, a mulher, né, o pobre, só porque eu estou no show de humor e é isso. Né? Nos vídeos passados, já falei para vocês que a arte realmente de fato tem a intenção de chocar, né, de se destacar, mas não de maneira ofensiva, não atacando outro direito. Me parece que uma coisa é você ser sarcástico, né? Outra coisa é você atacar diretamente algum grupo minoritário, né? Em detrimento aí em busca de algumas risadas. Eu não sei se tem aí, né, algumas críticas, algumas polêmicas, né? O Brasil também dividido em muitas coisas, né? Inclusive sobre isso também. Mas me parece que, eu não vou ler agora, né? Eu tenho aqui os textos, né, destacados na minha frente aqui, mas não acho interessante ler. Quem quiser procure o que de fato foi dito, né, pelo humorista, mas me parece sim que foi algo que passou da conta, né? Passou do humor. Não me parece que isso está protegido pela Constituição. E se não está protegido pela Constituição, se houve um abuso, esse abuso merece ser coibido, tá bom? Essa é até, né, talvez a primeira vez que eu dou minha opinião pessoal sobre um tema X, e ainda assim fico meio por cima, né? Eu fico olhando meio... não aprofundei ainda, né, as críticas e tudo mais. Mas eu acho que não é esse o propósito, mas enfim, como a gente tem o objetivo aí, quem sabe, né, de tratar alguns temas que podem cair, por exemplo, em redações discursivas do Enem, por exemplo, então eu já toquei no assunto de maneira leve, tá bom? É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Até mais!